Muito bom dia! Começamos mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje é segunda-feira, 10 de maio de 2021 e essas são as principais manchetes do programa de hoje. Santos vence o São Bento e se livra do rebaixamento no Campeonato Paulista. Novo treinador, Fernando Diniz, será apresentado ainda hoje. E tudo sobre a preparação de Santos e Boca para o jogo de amanhã. Amanhã, mais um jogo decisivo. Santos e Boca. Se o Santos vencer todas, está classificado para as oitavas de final da Libertadores. Ademir Quintino teve contratempo. Daqui a pouquinho ele está aqui. Ele vai só atrasar. Não vai apresentar hoje o programa porque ainda não chegou, mas daqui a pouquinho ele chega. Antes de apresentar o professor Caio Couto, que fará o programa comigo, e claro, com o Ademir quando chegar, só atualizando a todos que desde quinta-feira falou-se muito no Santos rebaixado, de cair para a segunda divisão. Vejam só, o Santos na segunda divisão, difícil, né? Então vamos atualizar, Johnny, por favor, os rebaixados do estado de São Paulo até hoje. Palmeiras lidera o ranking do rebaixamento com 2002 e 2012. O São Paulo caiu uma vez em 1990, o Corinthians caiu uma vez em 2007 e o Santos tem 0 rebaixamentos, nunca, jamais, 109 anos na primeira divisão. Só para atualizar, né? De repente alguém não sabe, o Santos nunca caiu. O Santos na elite. Inclusive tem um recadinho aí, Johnny, do Ademir. Quer colocar no ar? Pode soltar. Chupa! Hashtag pronto, falei! O Santos jamais caiu e não cairá. Professor Caio Couto, bom dia. Bom dia, Murilo. Bom dia ao Johnny, pessoal que está aí na retaguarda. Bom dia ao torcedor do Santos, né? Uma segunda-feira que o torcedor do Santos, acima de tudo, acorda aliviado, né, Murilo? Vê esse possível pesadelo aí se desfazer, página virada. Agora, que lições sejam aprendidas, né? A gente não pode entender que virou-se a página, o Santos fez a sua obrigação. Claro, fez um jogo maravilhoso ontem, Murilo, para mim longe de ter feito, mas era o menos importante. O mais importante era a permanência. Permaneceu, agora é focar para amanhã. Recuperação, novo técnico chegando, isso é bacana que dá um combustível na questão psicológica, mas de fato, né, ele, Diniz, não fará nada, digamos assim, de efetivo de treinamento pensando no jogo de amanhã, uma vez que a gente vem com esse mesmo grupo de jogadores aí, né, praticamente o time se repetindo desde o jogo do Bragantino, se a gente pegar nesses últimos dias, né, Bragantino, Palmeiras, Palmeiras, teve equipe boliviana aí no meio, o jogo de ontem do São Bento, né, então a gente está pegando no intervalo de 48 horas, né, Murilo? A gente jogou com o Destongras, passaram 48 horas, jogou com o São Bento, passam-se 48 horas para jogar contra o Boca. Então, claramente, hoje, representação à tarde no CT, os atletas que jogaram, que provavelmente são os atletas que estarão em campo na sua grande maioria amanhã, só fazendo aquela trabalho de regeneração, regenerativo, e aí ficar naquela expectativa, se o Alisson joga, o Marinho provavelmente fora, né? Muito difícil por ser uma lesão grau 1. Então, com certeza, um jogo bem disputado já, focando amanhã no Boca Juniors, Murilo. É isso. Do jogo do Palmeiras para o jogo de ontem contra o São Bento, na verdade, mais de 48 horas, né? Foi na quinta e só no domingo. Não chegou a 72, mas foram mais de 48 horas. Eu disse que ele chegaria um pouquinho atrasado, não deu 5 minutos. Ademir Quintino já está Tamo aqui. aí. Bom dia, Ademir, tudo certo? Bom dia, Murilo. Bom dia, Caio. Bom dia, telespectador da TV Cultura Litoral. Eu já tô... É tanta câmera Tá aqui que me acostumado com a outra, atrapalha. né? Não tem nada para comemorar, não. Isso aí. Muito pelo contrário. O Santos não fez mais do que a obrigação. Infelizmente, com o resultado da Inter de Limeira na quinta-feira, perdendo para o São Bento, o time teve que jogar com a força principal. E daqui a pouco, 11 da manhã, tem a entrevista coletiva com o técnico Fernando Diniz. Vem aí a era Diniz. Como teve jogo ontem e o time ficou praticamente o principal até 40 minutos do segundo tempo, você acredita, Caio, que ele vai fazer modificações na equipe principal, se não for os dois aí que estão no estaleiro, que é o Alisson e o Marinho? Eu creio que não, porque não vai dar tempo de fazer nada. É secar, que
que é aquele exame de sangue para ver se alguém vai estourar de forma problema muscular. E não vai dar tempo para treinar não, cara. Você acredita que ele possa modificar? Eu acho que com o tempo de trabalho, porque com o Santos sendo eliminado no estadual, também não vai sobrar muita data não. Mas, por exemplo, o Santos joga nessa terça, só volta a jogar na outra terça. E depois na outra terça, para depois só jogar no domingo na estreia do Brasileiro. Somente 4 datas, porque o Campeonato Estadual daqui para frente só não vai ter pro Santos as quartas de final, um jogo único, semifinal um jogo único e as 2 finais, Caio Couto. Na verdade, a gente pode entender, o Ademir, que o trabalho de fato do Diniz começará após o jogo do Boca, em relação a ele montar uma equipe do jeito que ele gosta. Agora, para o jogo de amanhã, você foi muito feliz. Secar na galera, ver quem está com capacidade física para fazer a partida. Em cima disso, vai montar o time e ele não vai trabalhar, porque a grande maioria, como eu estava dizendo há pouco, que trabalhou ontem quase que os 90 minutos, hoje se representa só para fazer um trabalho regenerativo, não vai nem a campo, fica só na academia. Então a única coisa que o Diniz vai somar para esse grupo de hoje para amanhã é a questão psicológica de um cara que vem de fora, que vai abastecer mentalmente os atletas, que confia neles e toda aquela história que a gente já sabe. Você também pensa da mesma forma, Murilo? Ah, com certeza. Vai o time titular e tem pouco tempo pro Diniz trabalhar. Ele não vai ter a pré-temporada, não vai nem ter aquela pré-temporada no meio do ano rolando que o Ariel teve, de 2 semanas lá em Atibaia. Ele vai ter 1 semana para trabalhar para um jogo decisivo de novo pela Libertadores e depois o Brasileiro. É o quarto treinador do Santos em 2021. Quarto. Final da Libertadores e final do Brasileiro, sem ser a última rodada contra o Bahia, Cuca. Ariel Holan, o argentino que deixou na mão. Ele simplesmente pediu demissão no intervalo de 2 jogos, só contra o maior rival, o Corinthians, e contra o Boca Juniors. Marcelo Fernandes, que foi que pegou o time aí, e na minha opinião, foi o que, após a saída do Cuca, teve as melhores apresentações. Concordo com o Caio. O time não foi bem ontem, mas emocionalmente estava fragilizado, principalmente só de meninos. Mas fez uma partida maravilhosa contra o Palmeiras, a melhor partida do Santos no ano. Concordo. Só que as bolas paradas e os cruzamentos foram fatais. Do meio de campo à frente, foi a melhor partida no ano. Fez um ótimo segundo tempo contra o Bragantino e fez uma partida que se espera de um time grande. Pegou um adversário frágil e goleou contra o The Strongest. Vamos ao resumo da rodada, por favor? Já temos as definições dos... O Santos é o único... O Santos não vai aparecer aí, mas só para informar, né? O Santos é o único gigante que não está nas quartas de final. Sim. Teremos muito provavelmente amanhã, porque o Corinthians quinta-feira joga pela Sul-Americana contra o Peñarol no Uruguai. Corinthians e Internacional de Limeira, só um detalhezinho da Internacional de Limeira para vocês comentarem. Sim. A Internacional de Limeira não tem base, não teve lista B. Tinha 18, 20 jogadores só. E teve 6 vitórias, teve mais pontos que o Santos. O dobro de vitórias do Santos. Exato. São Paulo e Ferroviária devem jogar. O São Paulo tem jogo amanhã pela Libertadores. Esse jogo deve ser quinta ou sexta-feira apenas. Sim. Deve ser quinta. Contra o Rentistas amanhã. São Paulo e Ferroviária. Próximo. Red Bull e Palmeiras. Palmeiras também joga amanhã, não? Não. Palmeiras joga na quinta. Pela Libertadores, quinta-feira. Quinta-feira. Esse é o confronto mais forte aí dos... Sim, sem dúvida. Red Bull e Palmeiras. Com todo o respeito. Eu sei que tem a ética, e eu acho que o Corinthians foi digno em ganhar do Novo Horizontino. O Novo Horizontino teve 8 pontos à frente do Palmeiras, conseguiu... Entregou a vaga praticamente, né? Conseguiu ficar de fora. Exemplo do ano passado. Só que é o seguinte, esse filme eu já vi, Caio Couto, hein? E você, Murilo? Com o próprio Palmeiras, né? Palmeiras 2017... Ou 18. Era... Contra o Boca, 18. 18. Era só empatar com o Júnior Barranquilla, que tirava o Boca. Ganhou, para ter a melhor campanha da primeira fase. Sabe o que aconteceu na semifinal? Perdeu em La Bombonera, empatou em São Paulo, fora. Ele classificou o time que ele eliminaria. Santos em 2015. Era só perder pro Vitória. Já pro Santos não acrescentava nada. Ganhou o jogo. Reforçou o rival, que foi campeão da Copa do Brasil 2015. Campeão brasileiro 2017 ou 16. 16. 18 brasileiro. Não, mas em cima do Santos, 16. Sim, 16. 15 a Copa do Brasil, 16 e campeão da Libertadores 2020. Então, cara,
eu já antevejo, porque Guarani e Mirassol, que é o último confronto, são os times de menores pontuações entre os 8 classificados. Então, se o São Paulo passar, eu acho que passa pela Ferroviária do Elano, Também acho. deve pegar o vencedor de Mirassol e Guarani. Eu acho que o Palmeiras passa pelo Red Bull. Se o Corinthians passar pela Inter, que também é o favorito, eu antevejo uma semifinal entre Corinthians e Palmeiras em Itaquera. E se eu tiver que apostar em alguém, eu aposto no Palmeiras, Caio Couto. Eu também. O Palmeiras tá um time mais redondo do que o Corinthians, com certeza. Vocês apostam em alguma surpresa aí nesses 4 confrontos? O Santos é o único gigante de São Paulo que está fora das finais. Acho que passa Corinthians, passa São Paulo. Red Bull e Palmeiras, Equilíbrio. É equilíbrio. Mas o Palmeiras tem mais time. Mas não chega a ser surpresa, pelo contexto atual, passar o Red Bull, né? Não, o Red Bull tem melhor campanha. Sim. Aliás, o Corinthians ultrapassou o Red Bull com o empate do Red Bull Foi contra o o segundo colocado Botafogo no e geral. o Corinthians vencendo o Novo Horizontino. O Corinthians foi o segundo colocado. Eu acho que surpresa seria o Guarani eliminar o Mirassol. O Mirassol, pra mim, é favoritaço contra Mas o Guarani. o Mirassol joga em casa, nos últimos 2 anos o Mirassol perdeu um jogo só em casa. Foi os 2 para a Ferroviária. Os 3 últimos anos. E o ano passado eliminou o São Paulo. É. Do Diniz. O São Paulo vem de 11 jogos invictos, porém nos últimos 3 empates. Empates com o Corinthians no clássico do domingo passado, 10h15 da noite, retrasado. Empate contra o Racing na Argentina pela Libertadores e empate ontem com o time reserva. O Palmeiras, eu acho que vai meter o time misto. Só que o time misto do Palmeiras é aquele que jogou com o Santos. O time misto do Palmeiras é melhor que muito time da Série A. William, Scarpa. Ontem tinha o William, Scarpa. William, Scarpa. Vou falar só dos 3, tá? O William, Scarpa e o Wesley, que fizeram os gols, não foi? Os 3 são titulares do Santos. Ou eu tô errado, Caio Couto? Assina embaixo. O que cá entre nós também, vamos falar daqui a pouco. Ser titular do Santos hoje não é das coisas mais difíceis. Mas isso é verdade. Jogar um pouquinho titular. Isso é verdade. Tá, então, o resumo da rodada. Então, vamos falar da partida Santos e São Bento? As Isso aí. estatísticas do jogo, por favor, Johnny. Manda pro ar. E você vai ver também, daqui a pouco, temos até os gols do jogo, porque imagens da Santos TV, então Vamos tranquilo embora. de Manda pro ar. colocar. 52% de posse de bola, 48% do São Bento. Achei o time de São Bento horrível. Horrível, Eu que não sei isso? como a Inter de Limeira perdeu para esse time. 11 finalizações, 4 certas ao gol, contra 5 do São Bento, 2 certas ao gol. Uma foi, inclusive, no travessão. 8 escanteios contra metade do São Bento, 4. 2 impedimentos contra o Santos, nenhum do São Bento. 15 faltas para o Santos e 13 para o São Bento. Eu já trazia informação na sexta-feira que o Marinho não jogaria e vai ser difícil jogar amanhã. Vai ser muito difícil. E foi confirmado, né? Eu sei que teve outros colegas que colocaram que ele estava fazendo um tratamento, e realmente está, mas eu tinha informação. A contusão muscular grau 1, rapaz, de joelho, de contusão muscular, eu posso falar, cara, porque eu já tive tudo isso aí. Grau 1 normalmente é de 7 a 8 dias. Dá para jogar? Dá, mas no sacrifício. E você correndo o risco do cara ter uma nova lesão e mais forte ainda. Caio Couto, você que foi preparador físico, quer falar um pouquinho a respeito? Você acredita que o Marinho reúne condições para o jogo de amanhã? A contusão que ele sofreu foi na quinta-feira, diante do Palmeiras. Ademir, certamente está fazendo um tratamento full time, né? O cara deve estar dormindo fazendo tratamento. Agora, o tempo normalmente estabelecido para esse tipo de lesão foi o que você trouxe aí. Estima-se aí uma semana. Pegar realmente fazer as contas do dia da contusão dele, né? Ele tem que recuperar, fortalecer para ver se ele reúne condições de jogo. Agora é aquele caso do cobertor curto, né? É o jogo, para mim, esse é o jogo para o Santos classificar ou não na Libertadores. Concordo. Uma não vitória aí, com certeza, ele se complica demais, porque ele passa a não depender mais de si próprio. E se o Marinho reunir as condições, 100%. Vou com ele sem estar por 100% por ser o jogo da Libertadores, mas com o risco de perdê-lo, de repente, por um tempo maior, ou aposto no Ângelo, né, porventura, né, o substituto, e seguro o Marinho para as partidas posteriores. Decisão nas mãos aí já do Diniz e companhia limitada. Esperamos que, independente de quem jogue, claro, o Santos vença.
Já que você falou do Ângelo, ele teve participação direta no segundo gol do Santos. Vamos aos gols da partida de ontem, Boa. que retiraram o Santos desse pesadelo, né? Aliás, a única segunda que eu conheço é do calendário. Manda pro ar. Isso aí. Mais um do Lucas Braga de esquerda, hein? E mais uma que ele precisa de espaço, né? O zagueirão ali deu espaço para ele, aí ele Bateu deita, bem. né? Mas tá vivendo um grande momento. Grande momento. Novamente. Cara, Tem sido decisivo, hein? E é jogador que não pipoca em decisão. muito decisivo. E vou te falar, é claro que agora, São Bento é frágil. Até agora, 2, 3 semanas da saída do Soteldo, não sentimos falta. O Lucas Braga fez a parte dele. É isso aí. Em média, até fez mais gol que o Soteldo, né? Nesses últimos jogos. Muita vibração do banco de reserva, mostrando que o grupo, a molecada é bem unida, viu? Não, o gol, esse primeiro principalmente, meio que um gol de alívio, né? Isso, sensação de alívio, né? Você sentia no semblante dos caras, e depois a gente vai falar aí, torcida uniformizada, apedrejando. Sim, sim. Tá, mas pra Depois que do jogo, isso, hein? Cara? É a jogada que tu falou. Ele deu sorte ali que o primeiro, o meia, o número 10, lá que eu esqueci o nome dele. Me ajuda aí. Que Do botou São a bola na Bento? trave. Não lembro. Já pega aqui. Quando ele ganhou o Ângelo ganhou dele na lateral, a bola ainda bateu no corpo do cara do São Bento, mas a jogada foi interessante. É um menino que não dá para cobrar dele ainda Claro. um amadurecimento de um rapaz que tem apenas 16 anos, né, cara? 10 do São Bento é o Daniel Costa. É, isso aí. Jogada maravilhosa do Ângelo e a finalização excelente do Caio Jorge. Sim, a gente vai falar nas notas do jogo, mas importante também, o Kaique foi quem roubou a bola. Isso, começa a jogada. Começa a jogada, aí ele toca pro Ângelo, o Ângelo carrega desde o meio campo e tal, pra finalização do Caio Jorge. Caio Jorge, muito questionado, muitas vezes merecidamente, foi decisivo pro Santos não cair. Fez gol, 3 gols em 2 dois jogos. jogos. O Marcos Douradão vinha fazendo. Acho que a lógica indica o Caio Jorge agora titular absoluto mais uma vez. O Marcos Leonardo podia estar à frente em algum momento que o Caio estava machucado, mas agora o Caio já passou de novo. O Caio ele é o vai titular. ser o titular amanhã. Sem dúvida, sem dúvida. Vai ser o titular. E outra, Não, eu tô dando informação. e outra que não é que eu tô dando a informação porque eu não tenho certeza, mas Eu tenho. 99 de certeza é do Marinho não jogar, né? A gente pode sonhar que ele joga e tal, mas 90%. é muito difícil. 90% de chance. E a chance Murilo. dele entrar no sacrifício, dar 15 minutos e sair, é grande também. Eu lembro do Lucas Lima na final, que o Santos completou no sábado 5 anos que... Eu não vou falar o último título, porque parece que não vai ganhar mais. O título mais recente. Faz Boa, 5 anos. Isso aí. O Lucas Lima jogou no sacrifício. Deu 5 minutos e saiu. O Diego, na final de 2002, jogou no sacrifício. Deu 1 minuto e saiu. É o risco que o Santos pode correr. Sim. Pois não, Caio? Não, em relação ao Caio Jorge, o Ademir está trazendo a informação. Agora, também olhando aí para o resto da temporada, eu entendo também que ele continue no time até por conta do perfil do Diniz. O Caio Jorge é um cara que, ao sair da área, ele tem uma capacidade técnica maior do que a do Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo é aquele cara mais dentro da área. Então, por esse jogo mais participativo do Caio Jorge, acho que ele se enquadra mais no que o Diniz pensa de jogo. Vai jogar o Caio, meu caro Caio Couto. Vai jogar o Caio Jorge. Certeza, 100% de certeza, né? 100% de certeza. Vamos para a coletiva do presidente André Jueda. Ele falou, depois do Marcelo Fernandes, em entrevista, que o Santos Futebol Clube transmitiu no Facebook e no YouTube oficial do clube. Manda pro ar. O planejamento continua, já temos o nosso técnico, que vai ser apresentado amanhã, Fernando Diniz. Estamos praticamente já trazendo um executivo para essa área de futebol. A gente tem um planejamento muito claro que já está em andamento para o futebol, já estamos implementando processos, modelos de remuneração, que estão sendo muito bem aceitos, tá? E agora é tocar para frente dentro do que foi planejado. Esperamos fazer um bom papel dentro da Libertadores, se tudo correr bem ainda, temos chance de nos classificar com todo a garra e força do nosso time, e com certeza a gente vai ter um time muito competitivo, tá? No momento que essas contratações pontuais acontecerem, a gente estará muito bem preparado para disputar um campeonato brasileiro, tá, dentro do que o Santos merece. André Jueda, eu acompanhei a entrevista toda
eu continuo... A única crítica que eu vou fazer é a respeito do executivo de futebol. O próprio presidente disse durante a campanha que não dominava do assunto. Se não domina do assunto, não é inadmissível ficar 4 meses sem um executivo de futebol. No resto, qualquer palavra que for dita é puro oportunismo. Sem dúvida. Não dá para cobrar. Agora, um executivo de futebol é a tal da economia que sai caro. Eu tenho aqui quanto o Santos ganhou para ficar na 13ª colocação do Campeonato Paulista. Pouquíssimo. Eu vou pegar aqui no celular, pouquíssimo. Ainda ganha para ficar... Ganha. Toda colocação tem, tirando os 2 que foram rebaixados. Vou pegar aqui, TV ao vivo é isso aí, cara. É isso aí. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Eu vou falar de todos, hein? Sei que eu tô com o bloco já praticamente estourado, mas... De todos? Todos os colocados. Tá aqui, ó. Tô aqui ó, com o valor. O campeão leva 5 milhões. O vice, 1.650.000. O terceiro colocado, 1.080.000. O quarto, 850.000. O quinto, 500.000. O sexto, 450.000. O sétimo, 420.000. O 13º, que foi o Santos, 130.000 só. Detalhe, bruto. Aí você coloca 30% de desconto. Sai 39.000. Sobrou para o Santos 91.000 pela 13ª colocação do Campeonato Paulista. Tem premiação para o campeão do interior, que vai ter ainda esse campeonato, mas o Santos não participa. O Rueda também falou sobre a vivência de sair de uma final de Libertadores em janeiro e em menos de 3 meses disputar um quase rebaixamento. Fala, presidente. Saímos dessa situação muito mais fortes do que entramos. Tá? Tá muito claro que o time tem que ter contratações, a gente tem que mesclar muito bem a nossa molecada, a nossa base com jogadores com mais experiência, com mais tarimbagem, tá? Isso vai dar uma tranquilidade, tá? Que talvez a gente não teve. E a gente não pode esquecer, quando a gente fala de base, a gente sempre está falando que esses jogadores oscilam muito, é natural da idade, é natural do preparo. E a gente agora tem que se aparelhar para que esse tipo de coisa não atrapalhe os resultados do futebol. Couto, quer comentar aí as palavras do presidente Andrés Rueda Garcia, que completou agora 4 meses de mandato? Eu também assisti a coletiva dele inteira, Ademir, né? Ele trouxe à tona diversos assuntos que já é de domínio popular, o torcedor do Santos sabe do histórico recente do Santos aí de problemas financeiros, de transfer ban. É importante, né, internamente o Santos ter essa certeza, essa visão, que agora sem o transfer ban é necessário sim contratar, não adianta só a vinda do Diniz e a do diretor executivo, vai precisar de gente dentro de campo, né, para ajudar essa molecada. O grupo do Santos é um grupo enxuto, então precisa de jogadores experientes e qualificados chegando para subir o Santos de patamar. Aí eu estou falando dentro de campo. E também entendo, isso aí é uma tecla que você sempre bateu bastante aqui, né, e corroboro dessa linha de raciocínio. Tá claro que a contratação de um profissional para ocupar esse cargo que ficou vago desde a saída do último profissional que ocupava o cargo no clube, é um reconhecimento da gestão que aí houve um erro. Foi aquela economia que não deveria ser feita. Então, eles estão voltando atrás de algo que erraram, que é justamente isso. Poxa, preciso botar alguém aqui com experiência para dominar aqui o CT, para dominar o departamento de futebol. O executivo de futebol que estava no cargo, Felipe Ximenes, ganhava 60 mil. O acordo que aconteceria com o Klaus Câmara giraria em torno de 80 mil. Então, o Santos economizou nesses 4 meses aí que ficou sem gestor, 80, 160, 320 mil. Valeu a pena a economia? Ficou sem o Madison para o Campeonato Paulista, por um amadorismo. Não, em 4 meses, 60, vezes 4, 240. 240, Em 3 meses desse novo já dá 240. Perdeu o Madison, né? Não pôde jogar, o Pará tinha que jogar todas. O planejamento, eu creio que você podia abandonar o Campeonato Paulista, mas tinha que ter queimado gordura, feito gordura no começo do campeonato, como fez o São Paulo. Sim. Isso é o óbvio ululante, né? Então, erros acontecem. O ser humano é passivo de erro. Agora, a repetição do erro, aí isso não dá para aceitar. Então, se reconhece o erro, vai lá, contrata o executivo. O presidente disse na entrevista coletiva
que já está bem encaminhado o executivo de futebol e que ela acredita que em 3, 4 dias deve anunciá-lo. Ademir, eu queria falar só de... A gente viu, como você acabou de falar, que o gerente de futebol está encaminhado. Não, executivo. Gerente o gerente é o Jorge Andrade. Acho que já está atrasado, mesmo assim. Claro que está. Né? E uma coisa que eu achei ruim, bem ruim, da coletiva do Rueda, que a gente não ouviu. Ele disse que o Santos precisa contratar jogadores porque quantitativamente tem um número reduzido de atletas e não qualitativamente. Eu discordo. O Santos não está faltando número, está faltando qualidade. O Santos não vai ter que contratar um ou outro reserva. O Santos vai ter que contratar um monte de titular, de gente que vai chegar e vestir a camisa de titular. Discordo completamente do que disse o Rueda ontem na coletiva, quando ele disse que o elenco é bom, mas falta quantidade. Não é a minha opinião. Eu acho que falta qualidade e não quantidade. Caio, você chamou aí, mas eu tô com o bloco estourado, você pode falar depois do intervalo? Tranquilo. A você que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais, peço encarecidamente para que você se inscreva nos nossos canais. youtube.com/TV Cultura Litoral, youtube.com/TV Cultura Litoral, tem na tua tela. E também no meu pessoal, dá uma moralzinha lá, chegamos a 66 mil inscritos, youtube.com/Ademir Quintino Oficial, youtube.com/Ademir Quintino Oficial. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, permaneça que você vai interagir comigo, com o Caio e com o Murilo. E a você que está pela Claronet e pela Parabólica, fique com os nossos apoiadores. Em 1 minuto e meio retornamos, não saia daí. Já estamos aqui. Ô, Johnny, o Davidson vai resolver ali? Beleza, tá tudo aí? Às 16? Então tá bom. Ademir, vou ler algumas aqui, hein? No Instagram, @Murilo Tauro, pode mandar lá. Samuel Lima tá participando do programa. Gabriel Santos. Desde a saída do Ximenes antes da Libertadores, foi uma decisão muito precipitada. A saída, na verdade, da diretoria. Agora procura alguém capacitado tanto quanto ou mais. Por que mandaram embora? Gabriel Santos que pergunta no Instagram. Eu não quero me entrar nessas divididas, não. Giancarlo. Se alguém quiser responder, o Caio quiser responder. Eu não sei responder o motivo. Giancarlo. Diga. Talvez seja por ter entendido que seria uma economia, que não necessitaria de ter o executivo e o gerente de futebol, e aí fizeram dessa forma, segura só o gerente e toca o barco. Mas aí como o Ademir falou, se é economia, o próximo contratado tem que ganhar menos do que ganhava o Ximenes. Não vai ganhar. Isso é óbvio. Não vai ganhar menos. Tenho absoluta convicção. Era isso que eu ia falar. Se eu economizo 60 mil reais do profissional que saiu por 3 meses, se eu trouxer um ganhando mais do que esse valor, daqui a alguns meses, aquele dinheiro que eu economizei, eu já estou gastando ele. Então, na verdade, eu não vou ter economizado nada. A própria contratação do Diniz vai ser mais caro com os auxiliares. Vem o Márcio Araújo, vem mais um auxiliar e mais um preparador físico. A informação que eu obtive, 500 mil. Com o Holanda era 450 e com o Cuca acho que era 350, 400. Só aumentou. O Giancarlo Kozer pergunta se a gente sabe o nome do executivo contratado. Ele é de Presidente Epitácio. Não sabemos. Não está contratado ainda, Giancarlo. Falta 1 minuto. 1 minuto acho que dá. Eu vi ontem a tua live pós-jogo. A gente tinha a informação de que o salário seria 200 mil reais do Diniz. Aumentou o salário? 500 mil, ele, os 2 auxiliares e o preparador físico. É mais ou menos o que ele ganhava no São Paulo. Então ele ganha 200 mil e os auxiliares somados dá 300. Não sei se é 200. Acho que não dá 200. É os 3 juntos 500. São 1, 2, 3, 4 pessoas. Vem ele mais 3? Ele mais 3. 2 auxiliares. Um deles é o Márcio Araújo. O preparador físico é o Wagner. O outro auxiliar que eu não lembro o nome. É ele mais 3. Ele mais 3, 500 mil. Deve ser mais ou menos. Deve ganhar uns 300 e os 200 pode dividir entre os 3. O Daniel Iga está participando. Bruno Schumacher. Algum nome concreto para reforço? Que eu saiba, Eu tinha nomes que tinham sido desejados pelo Holanda. Com o Diniz, agora eu não sei. Mudou. Ainda. O Santos precisa contratar. Vai voltar. Retornamos para o segundo bloco da Resenha Santista da TV Cultura Litoral com as principais informações esportivas do Brasil e do mundo. A você que nos assiste pelas nossas redes sociais, peço-lhe, se ainda não fez, para que você o faça. Se inscrevam nos nossos canais. youtube.com/TV Cultura Litoral. youtube.com/TV Cultura Litoral. Tem o meu pessoal, youtube.com/Ademir Quintino Oficial, com 2 Os. Ademir Quintino Oficial.
E você também pode curtir e compartilhar no facebook.com/Sistema Costa Norte e facebook.com/blog do Ademir Quintino. No bloco anterior, Caio, você tinha pedido a palavra, mas como eu estava com o bloco estourado, eu acabei pedindo para que você emitisse a sua opinião ou informação agora no início do segundo bloco. Por favor, o faça. Bem rápido, amigo. É que você estava trazendo o salário do antigo diretor executivo de 60 mil, gestor, por 60 mil. Aí ficou os 3 meses sem nenhum, teve economia. Mas você trouxe que o outro assumiria por 80. Aí eu só rapidamente fiz uma conta. Poxa, então no médio prazo, essa economia que eu fiz nos 60, ela vai ser jogada fora, porque eu estou contratando um mais caro, então tu não vai ter economia nenhuma. Talvez não seria melhor continuar com o que estava dentro de casa ganhando os 60? Só um questionamento. Eu não tenho papo na língua, eu não vou fugir do pau. Quem trouxe o Ximenes foi o Orlando Rolo. Então, o presidente Rueda vai querer alguém da confiança dele, né? Agora, é um balaio de gato essa política do Santos, porque o ex-presidente Orlando Rolo foi eleito conselheiro na chapa do presidente Andrés Rueda. Então, ontem o presidente até criticou, falou em oposição, né? O ex-presidente Orlando Rolo foi eleito de conselheiro na chapa dele. Então, não são do mesmo grupo político? Era isso, para não ficar... Porque eu não sou de correr da discussão, né? Então, era só isso. Vamos para as interações? Manda pro ar. Quais as posições de maior carência no elenco atual? Time grande cai. Marcelo Borges. Ele está fazendo uma afirmação que time grande cai. Se não abrir o olho, não dá para ficar vivendo só de metáforas e de jargões, não, cara. O Campeonato Brasileiro é muito mais disputado. Eu vejo os times do Nordeste hoje, como Ceará e Bahia, que fizeram a final da Copa do Nordeste, em condições de material humano melhor que o do Santos, hein? Facilmente. Entendeu? Jogadores de maior poder de decisão. E qual a primeira parte da... Coloca de novo a pergunta aí. Quais as posições mais mais carentes? As posições? Lateral esquerda. O Santos perdeu todos os camisas 8, todos os médios volantes. Verdade. O Santos perdeu o Jobson contundido, perdeu o Carlos Sanches contundido, perdeu o Sandro contundido, perdeu o Pituca. Eu acho que a principal posição para a reposição é essa. Eu acho que a lateral direita e a lateral esquerda para ontem. Mas a lateral direita tem os dois aí. Não, mas o Pará não é. E o Matos? Pode contar com o Madison, não pode contar com o Pará. Quer falar alguma coisa aí sobre essa interação, Caio Couto? Eu vou anexar aí ao que vocês falaram. Para mim, o Santos precisa de mais um zagueiro experiente ali. Tem que ter um zagueiro experiente também, vai segurar a onda. Tem que ter mais um lateral esquerdo. Tem que ter esse segundo homem de meio de campo aí que vocês também trouxeram. E também colocaria também um meia, camisa 10, que hoje, basicamente, a confiança está em cima do Pirani, que é um menino jovem que vai alternar boas e más atuações. Eu traria nessas 4 posições. E não é coordenador de jogadas, é um meia que chega. Sim. Não peça para ele armar jogo que não. Quem achou a posição aí do Jamota aí nos últimos jogos foi o Marcelo Fernandes. Ele não tem a mesma capacidade de marcação, mas ele de segundo volante e principalmente, pasmem, de primeiro, ele funcionou contra o Palmeiras. E contra o The Strongest, principalmente. Tem um superchat aqui, posso? Antes da outra interação. Alex Santos. Ademir, você acha que os reforços prometidos serão nomes que vão compor elenco ou serão jogadores que chegam e vestem a camisa de titular? Como eu não tenho informação, eu espero que sejam reforços que chegam, vistam a camisa de titular e sejam jogadores experientes. Porque o elenco ontem era visível. O Santos vinha numa ascensão, em 3 jogos bons. Bragantino, The Strongest e Palmeiras, apesar da derrota contra o Alviverde. E ontem o time caiu de produção porque estava abalado emocionalmente, porque era um fardo muito grande. Hoje o Santos tem um time de Copa São Paulo com Alisson, Marinho e Pará. A verdade é essa. Quando ontem não jogou 2 de 3 deles, era um time de Copa São Paulo com o Pará. Sim. E com o Pará... Para mim, o presidente tem que falar, vamos contratar um lateral direito agora. Antes de contratar o lateral esquerdo, o volante pro lugar do Sandri, um atacante pro lugar do Caio Jorge que vai sair... o Soteldo. O primeiro é o lateral direito, não tem como. Vamos para mais uma interação. O Santos de amanhã contra o Boca terá algum desfalque além de Alisson e Marinho? Vai depender do exame de CK. Quem que é o CK? João Vitor que mandou. O CK é o João Vitor. Obrigado, João. O CK é aquele exame de sangue que detecta se está para ter uma contusão muscular.
Vai depender do exame de CK que vai ser feito hoje do CTR Pelé. Treinamento vai ser muito leve. Sim. Mas a chance, o normal é ir com todos os titulares Sim. possíveis. Mais uma interação. São 3? São 3. Por favor, a última. Vocês tirariam o Marcelo Fernandes do cargo de auxiliar? Ele pode atrapalhar por desejar o cargo do treinador? Marcos Souza. O Marcelo teve no Santos desde 2013 com o Muricy. Ele passou por Muricy, ele passou por Claudinei, ele passou por Oswaldo Oliveira, ele passou com o Cuca, Dorival, passou com... São Paulo ele não estava, né? Não, ele estava dirigindo o Sub-23 do Corinthians. Sim. E passou pelo Ariel Holan. Com exceção daquele probleminha que já foi superado. Tanto que o Marcelo Fernandes ontem agradeceu o Dorival na entrevista coletiva. Com o Dorival, eu não vi nenhum outro treinador falar que ele era problemático. E aí não é eu dizer que o cara está acomodado, longe disso. Mas o Marcelo sabe o lugar dele. O Marcelo tem uma identificação com o Santos. O Marcelo, quem está falando sou eu, teve proposta da Ponte Preta e não quis, preferiu ficar de auxiliar do Santos, para dirigir o time da Ponte. Quando ele foi campeão paulista, logo em seguida, que não começou bem o Campeonato Brasileiro, ele teve proposta do Criciúma, também preferiu ficar na Vila. O Criciúma estava na Série A naquele instante. Então, eu não vejo o Marcelo com esse perfil. Agora, eu já disse aqui, não é menos verdade, que hoje os grandes treinadores de futebol, e o Caio pode falar, preferem utilizar irmãos e filhos, casos do Dorival, do Tite e do Cuca, do que alguém que não tenha laços sanguíneos, porque a rapaziada aí não é do treinador, do auxiliar técnico, é do ser humano. O que a rapaziada tá puxando de tapete aí, Caio Couto, é uma grandeza, hein? Ô Ademir, o futebol, vamos falar a verdade aqui, sem papas na língua, é um meio muito porco, né? É um meio de pouco caráter. Infelizmente, Podre. O futebol é um meio podre. Se faz, então, naturalmente, os técnicos já chegam... Os técnicos nunca chegam no clube com os dois pés. Um pé fica sempre do lado de fora, que é aquele que quando ele vai ser demitido. Agora, o Marcelo, ele até na coletiva dele de ontem, ele se preocupou com isso. Ele foi perguntado, de certa forma, isso para ele, e ele ontem deixou bem claro que ele está aqui para apoiar o Santos, para apoiar o Diniz, né, para passar informações e trabalhar com o Diniz da maneira que o Diniz achar melhor. Exatamente. Vamos para as notas do jogo? Deixa eu, só dessa última interação, eu entendo o que ele pergunta, mas eu não tenho motivo ainda. O Marcelo, claro, quer subir na carreira, quer ser o treinador. Também não quer subir, Murilo? Claro. Eu também quero. O Caio Couto quer, Normal. todos queremos, é do ser humano. Normal. E eu entendo a pergunta dele, mas eu não tenho motivo para de repente achar que o Marcelo vá prejudicar de alguma forma. Não tem esse perfil. Até hoje ele não deu nenhum E olha indício. que eu converso com o jogador do Santos, hein? Vocês sabem disso. Aliás, hoje eu converso mais com o jogador do que com o dirigente, do que com staff, do que com... Se eu tenho as informações, a grande maioria são os atletas que me passam. Não tenho, eu não vou falar o nome do atleta, porque ao jornalista é dado o direito de preservar a fonte. O nome dos atletas. Mas hoje as principais, até por eu ter participado do último pleito, o dirigente não vai querer passar nada para mim. Eu fico sabendo por jogador. Então, quando eu escrevi aqui no meu blog, na sexta-feira, que o Marinho não jogava ontem, foi o jogador que me disse. Entendeu? Vamos para as notas do jogo aí, que a gente tá com... Vamos. Com Tem o um bloco superchat estourando. rapidão. Pode ser. Caio Oliveira, Renato Cajá será uma boa pro Santos? Não. Quer responder aí, Caio? Respondido. Tá sem áudio aí. Vamos para as notas, então? Não. Buscarei outro jogador. Eu Boa, também. Boa. Eu também. Ele já é veterano. né? Já, eu lembro do Renato Cajá quando meu filho estava no colo ainda e o Marcelo Teixeira era o presidente do Santos. Ô, louco. Tô falando isso porque teve um dia na Vila Belmiro, um Santos e Ponte Preta, É, que minha ex-esposa, mãe do Andrei, estava na Vila Belmiro com ele, sim. e o Marcelo pegou ele no colo. E o meia da ponte era Renato Cajá, porque eu conversei com ele, e inclusive ele me deu a camisa do jogo que tem lá em casa. Canhotinho, bom de bola, mas... Eu devo estar falando do quê? Veterano. 2008, 2007, 2009, por aí. Sim, o Marcelo já saiu da presidência há 12 anos. Só isso. Não. Renato Cajá não. É jogador na descendente, não. O Santos precisa de jogadores melhores que os que nós temos aí, no momento. Vamos para as notas do jogo. Das notas, Ademir, tu acha que vale dar a nota de 1 a 10? Ou dá pra gente fazer uma avaliação só se vale a pena, se não vale? Porque do jogo ontem é tão João Paulo não trabalhou. fraco, né? 6. 6 também. Caio, no pique. No pique.
6 não fez nada. Fez nada. Próximo. Rapaz, andaram fazendo um meme do Pará com a camisa do Correios brasileiro, dizendo que era entregador. Sim, Ontem- faz todo sentido, inclusive. Ontem ele chutou pra arquibancada, pra tudo quanto é lugar, mas não apoiou. 5,5. Não dá pra ser titular do Santos, capitão. Chega de parar, não dá. Nem vou dar nota. Tem um superchat aqui, ó. Matheus M. Caio Jorge vai renovar? Vou falar daqui a pouco. Deixa eu chegar nele que a gente fala. Senão a gente entra com assuntos paralelos e o tempo urge. É que senão some aqui o superchat. Não, mas perco. eu vou lembrar. Qual é o nome do cara? Matheus M. Tá, Matheus. lido, hein? Tá. Vai, professor. Qual a nota que tu deu? Não, deu? não dei. Não vou dar nota pro Pará. Calma, Murilo. Pô, o time ontem não foi mal. Rapaz, o Murilo tá Não, ácido. mas é que eu quero que o Eu Santos... já recebi privados aí no Instagram, o pessoal criticando a acidez dele, viu, Caio Couto? Mas pra falar do Pará, é difícil não ser, né? Sei lá. Qual a nota, Caio? Eu tô com 5,5 pra ele, pô. Ninguém pode ser abaixo de 5, Murilo. Próximo. Pode, lógico. Kaique Fernandes. Bela saída de jogo. Tava meio nervoso no começo da partida, depois se acalmou. E o início da jogada do segundo gol foi dele. 6,5. 6,5. Baita zagueiro. Tem que jogar muito ainda no Santos. Caio. 6. Próximo. Luan Pérez. Jogou bem ontem, ao contrário da quinta-feira. Tá fazendo todas as coberturas do Felipe Jonathan com eficácia. Eu vou dar 6,5 também. Eu dou 6,5. Ele não estava bem, como o Ademir falou. Acho que o Veríssimo faz falta, mas ontem ele foi bem. Foi bem demais. E aí, Caio? Dou 6 pra ele. A mesma nota eu tô dando pro pessoal, pros dois zagueiros. Porque não trabalharam muito defensivamente. Lateral esquerdo. Felipe Jonathan. Ontem não apareceu tanto pro jogo. 6. 5. 5,5. Próximo. Ontem estava meio sem função, porque não tinha que marcar necessariamente ninguém. E as poucas vezes que precisou, teve uma lá no segundo tempo que deixou espaço. 5,5. Eu ia dar 6 se não fosse esse lance no segundo tempo. Ele participou ainda do primeiro gol, né? Deu ali Sim. o passe, mas fico no 5,5 também. Meia dúzia pra ele, 6. Próximo. Jean Mota. Ontem não foi tão participativo como nos últimos jogos. 5,5. 5. No máximo. 5,5. Próximo. Gabriel Pirani. Também estava meio assustado no começo do jogo, normal. Uma situação atípica emocionalmente. Alternou bons e maus momentos, 5,5. 5,5 também. Mas ele mostrou personalidade no vídeo que vazou aí no domingo ou no sábado. Ouviu o cara falando, o cara falou o que quis lá e gravou e ele respondeu. Gostei da atitude dele no vídeo. Caio. 5,5. Próximo. Ângelo. Não estava bem no jogo não, mas na jogada do segundo gol, participativo, né, cara? 6. 6 pela jogada decisiva no gol do Caio Jorge, mas não foi bem. 6 também. Próximo. Renasceu das cinzas como o Fênix aí, jogou bem contra o Palmeiras, jogou bem ontem, não só pelo gol, se deslocou, ajuda na marcação, 6,5. Cara, eu dou até um 7 pra dar uma moralzinha aí pra ele. Titular absoluto agora à frente do Marcos Leonardo. Sobre a pergunta do Matheus. Murilo. Pergunta do Matheus M. Pergunta do Matheus no superchat, bem lembrado pelo Johnny. Falta O os reserva, empresário né? dele, Ah. que é o Bertolucci, Verdade. se aproximou bastante da diretoria. O presidente Andrés Rueda Garcia disse ontem na entrevista coletiva que a mãe e ele querem ir para a Europa, mas ele está tentando a renovação. É isso aí, de informação. Então, A direção do Santos e o Bertolucci se aproximaram bastante. Então, Pode ser que dê jogo. ele ser titular já vai unir o útil ao agradável, né? Porque ele tá bem e agora tá resolvida a situação com o empresário, né? Melhor assim, porque era... E o Diniz, se não me pior. falha a memória, é agenciado também pelo Bertolucci. Então, ótimas relações com... Entendeu? Tomara, né? Que ele vai sair é inevitável, mas podia sobrar um troco aí pro Santos, né? Sair ainda de graça... O presidente Rueda disse que vai tentar, nessa janela agora que vai se abrir, vender.
Ou renovar. Mas ele disse ontem também que a própria família o vê jogando na Europa já, né? A mãe e O o jogador. Rueda Ele falou disse mãe isso e ontem. jogador. Falou mãe e jogador. O próprio Rueda disse isso. Tá aí respondido, então, o superchat do Matheus. Próximo. Pra mim foi o melhor jogador da partida. Foi quem tirou aquele balde de responsabilidade das costas de cada Foi quem aliviou. Tem jogado bem. Os últimos jogos ruins dele foram com o Holan. Desde que o Marcelo reassumiu o Santos, ele foi bem. Bragança foi bem contra o The Strongest. Contra o Palmeiras ele deu uma oscilada, mas não. Ele foi um dos poucos que jogou bem no primeiro tempo. Não, tem jogado bem. Pra mim foi o melhor do jogo, 7. Eu dei 7 pro Caio Jorge e achei que o Lucas Braga foi melhor, 7,5. Dou 7 pro Lucas Braga, a canhotinha dele tá demais, hein? Tá fazendo toda hora o gol com o pé esquerdo. Ele só deu uma queda no jogo ontem quando o Marcelo colocou o Copete na posição dele. Isso. O Copete trouxe o Lucas para a direita. Ali ele deu uma apagada no jogo. Mas ele, pelo lado esquerdo do campo, ele tem sido muito útil. Próximo. Marcos Leonardo entrou há pouco tempo, né, cara? O Marcos Leonardo foram daqueles 3 que entraram, faltavam 5 minutos, né? Sem nota. Sem nota. Sem nota. Próximo. Kevin jogou um pouco mais de tempo, né? Mas eu não entendo. Só um negocinho. Sim. Ele entrou quinta-feira com aquele uniforme preto e branco, o Santos jogou pela primeira vez, com a 23. E ontem com a 24. Peraí, é 23 ou é 24? Eu sabia que era 24. Aí com o uniforme alvinegro entrou com a 23, que era do Arthur Gomes. E ontem com a 24. No site tá 24, como tá ali, ó. Não entendi. Mas jogou com a 23 na quinta. 23, que era do Arthur Gomes. Sem nota. Tomara que fique com a 24, então. Apesar de ter jogado um pouco mais, sem nota. Sem nota. Sigo o baile, sem nota. Próximo. Sem nota. Também. Sem nota. Eu não vi nem ele pegar na bola, se quer saber. Ele jogou um pouquinho mais do lado esquerdo. Olha, cara, não leva mal, não. Muito obrigado por tudo. Exatamente. Estupidamente, extremamente profissional. Mas para pagar o salário dele aí, que não deve ser menos de 150 mil, Ave Maria. eu não renovaria. 5. O contrato dele acaba agora, no meio do ano. Julho, né? E que acabe. Procure um clube que aceite. Seja feliz, né? Seja feliz. Qual a nota? 5. Caio. Mesma nota, 5. O que ele tentou, ele não foi feliz na partida, não. Sim, há alguns anos é assim, né? O que ele tenta não dá certo há alguns anos. Mais algum aí, Johnny? Sem nota. Entrou naquela leva de 3 no final, faltando 5 minutos. Sim. Acabou? Ele com o Holan estava no sub-23. O Marcelo é que subiu de novo pro profissional. Acabou, né? E o Marcelo Fernandes, eu vou dar nota... O Marcelo Fernandes trabalhou muito nos bastidores, tá? Pouca gente sabe. Ele conversou com o membro de torcida uniformizada, tentou tirar a carga maior da molecada, porque sabia que o peso era grande. Eu vou dar nota 6 para ele ontem. Dou 6 também. Caio? Tô com vocês. Nota 6. É todo o componente do jogo. O jogo do Santos ontem não foi bom, mas o importante era vencer a partida. Aí tu pega o recorte todo do Marcelo, acho que foram 4 partidas, desde a partida do Boca, né? Que ele esteve à frente aí do Santos. Sim. É verdade que a equipe foi mais organizada defensivamente, né? E conseguiu resultados aí que foram importantes aí. Sim. Isso em relação ao Ariel, né? Mas acho que pouco ainda para o que o Santos merece. Tem dois superchats aqui. Tem 2 superchats aqui. Matheus M. Obrigado pela resposta. Mando mais uma. Vitor Luiz, seria uma boa para pegar emprestado? Não! Eu também não gostaria. E o Alex Santos, Caio Jorge está cru para a Europa. Essa atitude vai queimar um jogador promissor. Aqui temos paciência com jovens. Na Europa ele não vai ter isso. Os clubes italianos, principalmente, ele acha que indo para a Europa vai queimar. Tem o hábito de contratar, por exemplo, a Inter de Milão contratou o Adriano Imperador, numa troca com o Vampeta. E emprestou pro Bela Parma, troca, hein? Emprestou pro Parma 2 anos. Aí depois ele foi pra Inter de Milão. Eles têm muito esse hábito aí. Sim, e ele voou no Parma também. Tem mais um superchat, Alessandro Lucas Beck. Eu não entendi muito, ó. Pensem em um reserva, pois na minha opinião, Kaique já é realidade como titular. É só olhar o Delite pelo Ajax. Não entendi muito a mensagem dele. Se puder mandar de novo, não precisa ser superchat, claro. Mande de novo, mas
ninguém aqui acha que o Kaique vai perder a posição, né? Até porque o reserva dele é o Luiz Felipe. Pelo amor de Deus. A você que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais, se ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, ativa o sininho aí, dá o like se você estiver gostando do vídeo, tá bom? youtube.com/TV Cultura Litoral. youtube.com/TV Cultura Litoral, está na sua tela. E também tem o meu pessoal, já está com 66 mil inscritos, youtube.com/Ademir Quintino Oficial. youtube.com/Ademir Quintino Oficial. Ative o sininho para você ser notificado sempre que tiver vídeos novos no canal. Vamos a um breve intervalo e retornamos para o último bloco. Não saia daí. Vamos de perguntas. Alexandre Frade, se o Santos está economizando, ficaria com o Rodrigo Chip Casarim, até pelo fato do Marcelo mesmo dizer que ele está pronto para ser técnico. Eu acho que ele ficaria com o Chip para auxiliar e o Marcelo como técnico, pelo menos foi o que eu entendi. Alexandre, mais um aqui. Do Cebold. Estamos assistindo aqui de Iviaporã, no Paraná. E as contratações, quem serão? Alguma ideia? Nenhuma ideia. Não é questão de ideia, é questão do Diniz passar para ele. O Diniz vai assumir hoje, daqui a pouco, 11 horas, a entrevista coletiva. Sim. O Marcelo Fernandes diz que o Diniz nem conversou com ele ainda. Eu acredito que a era Diniz começa hoje. É hoje que ele vai pontuar. Mas eu entendo que o presidente, claro, se tem... Não sei como que acontece lá, como o Ademir mesmo fala, é bastante blindado o ambiente ali, de não vazar nada. Mas dá para ter jogadores que são incontestáveis e que o Diniz, se o jogador estivesse contratado, usaria, né? Não precisa esperar o treinador chegar para trazer um cara incontestável. Não sei se Só podia ser mais rápido. O Jean Carlos Close está me mandando aqui que o outro auxiliar é o Eduardo Zuma. Obrigado, Jean. É isso mesmo, é o Márcio Araújo, né? Márcio Araújo, eu cheguei a treinar contra ele, cara. E o preparador físico, o Wagner Bertelli, o Vagnão. Diego Moraes manda mensagem, Bruno Salles, Wagner Almeida, o perfil São os Meninos da Vila também. Manda mensagem, André Antunes, Daniel, Julinho, Rodolfo Paes, Daniel Iga, Cláudio Nascimento, Michel Lobão, Renato Félix, Cafelaria da Vila. Diga. Tem tempo de te dar uma moral aí? Eu vou te dar uma moral, hein? Não sou eu, Por favor. vou transmitir aqui. Pode ser? Pode. Do Guilherme Matias. Eu vou tentar, tipo assim, uma colocação dele, eu vou tentar resumir. Em Beleza, relação 30 ao Pará, segundos. eu brinco muito até com você, que vou botar você Sim. para tomar aquele cafezinho com o Pará, mas Sim. resumindo aqui é o seguinte, ele fala que, poxa, que respeita a história de vida do profissional Pará, a história do Pará dentro do Santos, Vai voltar. mas ele entende que hoje o Pará como capitão e titular do Santos não dá mais. Retornamos para o último bloco da Resenha Santista da TV Cultura Litoral com as principais informações esportivas do Brasil e do mundo. Em especial nosso Santos, que tem jogo amanhã. Nesta terça-feira, o Santos joga pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América e enfrenta o Boca Juniors. Para esse jogo, Marinho e Alisson são as grandes dúvidas. O técnico Fernando Diniz começa a sua era à frente do Santos. Daqui a pouco, às 11 da manhã, começa a entrevista coletiva. O treinador, nos últimos anos, tem evoluído em termos de percentual de pontos conquistados. Em 2017, ele dirigia a equipe do Audax, teve pouco mais de 31% de aproveitamento. No ano seguinte, estava no Atlético Paranaense, teve 35% dos pontos conquistados. Em 2019, melhor dizendo, o Diniz esteve no Fluminense, conquistou 50% dos pontos. E pelo São Paulo, seu último clube, 2020/começo de 2021, ele teve 54% dos pontos de aproveitamento, sendo que no Campeonato Brasileiro, que o São Paulo chegou a liderar muitas rodadas, teve 58%. Ele tem 47 anos, passou pelo Santos em 2005, era um jogador de muita técnica, mas de pouca intensidade. Junto com ele, como eu disse já durante o programa, chegam os auxiliares Márcio Araújo, que é o cara que fica com ele no campo, foi técnico do Rio Claro, auxiliar do São Paulo, dirigiu a base do São Paulo, foi médio volante que deixou Paulo Roberto Falcão no banco do São Paulo, quando o rei de Roma retornou da Europa para o Brasil, e o Walter Zuma, o outro auxiliar, além do Wagner Barelli, o Vagnão, que vai ser o preparador físico. Eu tenho um bom contato com o Wagner, preparador físico do Diniz. Esse trio trabalhou com ele no São Paulo Futebol Clube. O que esperar da era Diniz, Murilo Tauro?
Diniz chegou em 2019 no São Paulo, né? Fez aí mais de um ano Final de ano, né? fez aí mais de um ano de trabalho. Não foi o que o torcedor do São Paulo esperava, mas teve um momento idolatrado quando o São Paulo liderou durante muito tempo o Campeonato Brasileiro. Acho que não é o treinador dos sonhos nesse momento para o Santos. Não sei quem seria, mas perto das opções que estiveram próximos... Os horários? Já temos, então. Perto das opções que estiveram próximas ao Santos, como Abel, Felipão e Luxemburgo, dou graças a Deus de estar o Diniz aí, porque qualquer um desses três, pelo amor de Deus. O Santos não tem envolvido, mas aqui o programa é jornalístico. Informação é informação. Temos que registrar. As quartas de finais já têm as datas e horários reservados para os duelos do Campeonato Paulista. Corinthians e Inter de Limeira jogarão atrás da bola terça-feira, ou seja, amanhã, às 4 da tarde, com transmissão da Globo, Sport TV e Premier. Mirassol e Guarani jogam... Amanhã? Amanhã? Globo, Sport TV e... Sim. Terça? Não vai ter a sessão da tarde. Não vai ter. Não vai ter Lagoa Azul. Não, rapaz, já passou umas 19 vezes. Eu acho que vai passar a 20ª logo. Quarta-feira, dia 12, Sport TV e Premier, 21 horas. Mirassol e Guarani, em Mirassol. Sexta-feira, 2 partidas. Às 19h30, Red Bull e Palmeiras. E às 21h30, São Paulo e Ferroviária. Ok? Red Bull e Palmeiras, 19h30. 21h30, São Paulo e Ferroviária de Araraquara são os duelos das quartas de final do Campeonato Paulista de Futebol. Saiu agora há pouco, Caio Couto. Sorte aos envolvidos aí. Felizmente o Santos está fora. E rapidamente sobre o Diniz. Urgente contratação para ele, pois eu já tive a oportunidade de conversar com ele, o Murilo estava presente na oportunidade. Sim. E ele deixa claro que ele respeita, mas ele, Diniz, não entende um futebol em que você não propõe o jogo, um futebol que você jogue somente em transição, que você dê a bola para o adversário, não é assim que ele entende futebol. E aí cai naquela situação que a gente falava do Holan, que ele teria dificuldades com a característica dos atletas que compõem esse elenco. Então, que cheguem atletas e atletas com a característica de jogo que o Diniz entende como é o futebol que ele gosta de ser praticado, que, claro, que é um que tem a ver com o Santos, DNA, de proposição de jogo, de atacar o adversário. Então, é muito importante essas contratações. Boa. Ademir, tem um superchat aqui do Davidson Garuti. Como está o Giovanni Mazon? Ele tinha tudo para ser o camisa 10. Ele teve uma contusão lá na Holanda. Ele não assinou o contrato de profissional com o Santos. Na formação, ele foi para o Ajax. E o Santos, como Santos e dinheiro não cabem na mesma sentença há muito tempo, o Santos acabou pegando 1 milhão de euros para não entrar na justiça contra o Ajax. O Ajax depositou. Inclusive, o Santos pagou o primeiro empréstimo do Luan Pérez na gestão José Carlos Pérez, desculpa a redundância, Luan Pérez, José Carlos Pérez, com o dinheiro do Giovanni Mazon. Ele tem jogado lá no time Primavera. Lá eles não chamam de junior ou aspirante. Eles chamam de time Primavera. É a terminologia da Europa, né? Por quê? Confesso que eu não sei. Amanhã eu procuro saber e trago aqui. Tu falou que Santos e dinheiro não cabem na mesma frase, mas eu gostei na live ontem, você falando que Santos e segunda divisão também não cabem na mesma frase. Só foi boa. Santos e segunda divisão não cabem na mesma sentença. É verdade. Caio Couto, vamos embora? O Santos, antes de ir embora, o ônibus do Santos foi apedrejado após a partida, cara. Mas eu não entendo, cara. Peraí. Depois do jogo, o time que escapou... E os gritos de amanhã, se não ganhar do Boca, o pau vai quebrar. E tinham outros também, tinha outros gritos aí que a imprensa que estava lá e... Tinha puxa que partiu. Segunda divisão, meu Santos nunca viu também. Teve... Mas não escapou, mas por que... Ai, meu Deus do céu, cara, não entendo. Certas coisas que eu não entendo, Caio Couto. Vai, me põe no tubo de volta. Tinha um personagem do Jô Soares que é como se ele tivesse ficado anos... no tubo, né, e na UTI, e aí quando ele conseguiu novamente ter noção do que estava acontecendo, ele falou assim, o presidente agora é fulano, o dólar tá tanto, o plano cruzado tanto, aí ele me põe no tubo de volta, Caio Couto, me põe no tubo de volta, cara, que eu não estou entendendo mais nada.
Nada justifica isso, Ademir, não é por aí. E você depredar o ônibus, você está dando o custo para o clube que já está com tanto problema, está depredando o próprio patrimônio. Isso é pouco inteligente, né? Sim, parece aí, que. cara? Não, parece que ia ter a manifestação de qualquer jeito. Tava organizado já. Mas E o ônibus depois, chegou. O Luciano apoio. Faccioli, que faz um programa comigo, foi almoçar no Marapé com a mãe, ontem foi Dia das Mães. Aliás, um beijo a todas as mães santistas e não santistas. E ele falou que o ônibus veio abraçado pela torcida. O Marcelo Fernandes falou isso na entrevista coletiva. Foi. E aí acaba o jogo, vão lá e O Marcelo falou na coletiva e logo depois foi vão lá e apedrejado. depedram o patrimônio do clube, cara. Me põe no tubo, cara. Me põe no tubo. Caio Couto, vamos embora? Amanhã a gente disseca Santos e Boca. Vamos embora, aquele abraço e vamos ouvir aí o Diniz, né? Que já começa a falar o que ele pensa aí dos planos dele para o Santos Futebol Clube. Um abraço aos amigos, um abraço a todos. Valeu, Caio. Eu não vou ver ao vivo porque eu tenho um compromisso agora. Eu não consegui nem atualizar o blog e já vou de antemão. Não atualizarei, porque já tem o Diniz. Eu vou escrever sobre o Diniz. Não vou conseguir atualizar sobre o jogo de ontem. As notas, quem acompanhou o programa pôde. E não dá, gente. Não dá. Ó, eu estava em São Paulo na Energia. Achei que tu nem ia no Todo programa jogo ontem à noite. Todo jogo é fora. Domingo Esportivo. Como foi 4 da tarde, deu tempo. Aí eu fui para lá, 4. Aí acabou a jornada às 6h30. Me puxaram lá para a jornada do jogo do Palmeiras, porque o Palmeiras classificou. Aí eu falei até 6h45. Aí fiz a minha live até 7h15. 7h15, peguei e desci a serra. Fui deixar o Caduca, o Dom Rodon, em São Vicente. De São Vicente, saí para o Boqueirão aqui em Santos. Troquei de roupa sem tomar banho, sem comer. Fiz o programa. Cheguei em casa, fui tomar banho, fui comer. Dormi mesmo. E eu já estava de manhã indo no médico, na academia, e tô aqui. Não dá tempo, cara. Eu sou um só e eu sou proletário. Não tenho condições de pagar alguém para escrever para mim ainda. Ainda não. Quem sabe futuramente, apesar que eu estou parando já, se Deus quiser. Então, não tive tempo. Então, eu não vou escrever do jogo. Só vou falar daí depois que eu vou agora para um compromisso, escuto o áudio aí que a assessoria de imprensa do Santos vai mandar do Diniz e depois escrevo. E amanhã estamos aqui para falar de Santos e Boca. Beleza? Vamos embora, Murilo? Vamos embora. O Johnny, tem coragem de atualizar aí de novo os rebaixados, só para que não reste dúvida, para a gente ir embora? Quem caiu, quem não caiu? E aí, boa. O Santos com 0 rebaixamento é o último. Eu posso fazer uma defesa aqui do Tricolor Paulista? Não, eu coloquei só para poder dar jogo, sei, né? Eu também fiz isso na Energia. Eu vi. Mas eu tenho aqui, eu procurei o regulamento, eu tenho aqui, depois se tu quiser eu te passo. Eu vou até abrir aqui. São Paulo não caiu, cara. Não, eu peguei, para saber do assunto, o PVC publicou já o regulamento do campeonato e tem uma cláusula aí, não sei se é a cláusula que fala que não haverá descenso. Mas jogadores, Luiz o Tele Cláudio Santana fala que jogou a segunda divisão. Só que o Tele não era o técnico naquela oportunidade, era o Carlos Alberto Silva. Do São Paulo. Pro Tele é cômodo falar, né? Saudoso Tele. A Globo, excepcionalmente, não vai passar Lagoa Azul, curtindo a vida doidada e loucademia de polícia. Passar o jogo do Corinthians. São os que eles mais passam, né, cara? Aliás, o Caio falou boa sorte aí pra quem tá envolvido nas quartas de final. Eu não desejo boa sorte pra alguns, não. Tirando o Corinthians, São Paulo e Palmeiras, excelente sorte pra todos os outros. Parágrafo 2º do regulamento do Campeonato Paulista de 90. No campeonato da primeira divisão de futebol profissional de 1990, não haverá descenso à divisão especial de futebol profissional. Mas a partir de 91, ou a cada ano, haverá o descenso de uma associação da primeira divisão e acesso de uma associação da divisão especial do futebol profissional. Foi isso que aconteceu. Sim. Então, a gente gosta de encher o saco. Foi mais uma sorte que o São Paulo teve de cair num grupo facílimo e aí chegou, foi até campeão em 91. Foi no módulo amarelo, ele só pegou... Foram São Paulo e Inter de Limeira classificaram. E do outro lado classificava 6. O São Paulo pegou o Palmeiras na semifinal, classificou e depois ganhou do Corinthians na decisão. Vamos embora, gente. Fiquem com Deus. Obrigado pela grande audiência. O programa cada vez crescendo mais. Amanhã estamos de volta aqui nesse horário. Se você se inscreveu no canal e ativou o sininho, você vai saber quando teremos vídeos novos durante a programação, tanto do meu canal oficial no YouTube, Ademir Quintino Oficial, como no canal da TV Cultura. Fiquem com Deus. Até amanhã. A única segunda que eu conheço é a segunda-feira do calendário. E amanhã eu vou conhecer a segunda vitória na fase de grupos da Libertadores, porque eu creio piamente que o Santos vai passar o carro em cima do Boca. Valeu. Valeu. Até amanhã.